Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a função de contexto na IA generativa da Embot, usando como exemplo o bot da PetLove, que responde sobre os planos de saúde para pets. A primeira coisa importante é entender que esse assistente pode responder conteúdos genéricos, a qualquer momento. Por exemplo, se eu perguntar: qual a melhor ração para meu cão de pequeno porte? Ele consegue me responder normalmente porque é um conteúdo amplo que não depende de mais informações para chegar na resposta, como a indicação de qual plano eu estou me referindo. Agora, se eu perguntar: qual é a carência do plano, ele não vai conseguir me responder, porque essa é uma pergunta específica e eu ainda não indiquei um contexto de plano. Ele precisa saber sobre qual plano eu estou falando antes de responder esse tipo de pergunta. Então, vamos entrar no contexto de plano básico. Eu vou reiniciar o bot, vou entrar no contexto de plano básico e a partir de agora toda pergunta que eu fizer sobre carência, valor ou hospitais vai ser respondida com base nas informações específicas do plano básico. Por exemplo, se eu perguntar: qual é a carência do plano? Ele já entende que eu estou no contexto de plano básico e responde corretamente com a carência desse plano em específico. Mas se eu tentar perguntar: qual o valor do plano Premium? Enquanto eu ainda estou no contexto de plano básico, ele vai me avisar que não tem informações sobre o plano Premium. Então, o que eu faço se eu quiser mudar de contexto? Eu posso dizer que eu não quero mais falar sobre esse assunto. Veja que a IA entende e me oferece a opção de recomeçar a conversa. Eu vou clicar no botão e o contexto é limpo e eu posso escolher qualquer um dos planos outra vez. Agora eu vou clicar no plano Premium. E se eu perguntar qual o valor do plano, ele vai me dar as informações corretas com base no contexto do plano Premium. Agora, vindo para a nossa plataforma, eu vou mostrar para vocês como configurar isso aqui dentro. A primeira coisa que eu vou fazer é criar mais um plano, o plano Plus. E para isso, eu vou acessar a nossa frase de abertura. Então, eu vou clicar aqui na ficha. Eu também poderia fazer isso vindo na listagem de conteúdo e procurando aqui pela frase de abertura. Aqui eu vou adicionar um novo botão, vou clicar em adicionar, vou colocar um novo plano, como um plano Plus, e vou indicar um payload. O payload é o endereço da ficha que eu ainda vou criar. Isso vai permitir que ao clicar nesse botão, o assistente vá para a ficha que eu estou indicando. Agora eu vou salvar. Agora eu vou criar a ficha que vai informar a IA o novo contexto de plano Plus. Novamente eu clico em conteúdo, criar nova ficha. Aqui no campo de estímulos eu vou colocar o payload que eu coloquei na ficha anterior. Plano Plus. Logo abaixo eu insiro o comando que ativa o contexto. Site negativo contexto igual ao nome que eu quero dar para esse contexto em específico, que é plano Plus. Então eu estou inserindo dentro desta variável generative context o plano Plus como contexto. Agora eu vou inserir um pequeno texto seguindo o modelo dos outros planos. Então, Plus. E vou inserir alguns botões, como hospitais, carência. Esses botões não precisam necessariamente de payload, porque a IA generativa já consegue buscar as respostas automaticamente, com base no conteúdo já indexado e no contexto informado aqui em cima. Antes de salvar, eu vou indicar uma tag. Eu já tenho a tag de plano Plus criada, senão eu poderia digitar aqui plano Plus, para ele criar uma nova tag. E eu vou salvar. Agora eu vou criar a ficha de carência para o plano Plus. De novo, eu venho em conteúdo, criar nova resposta. Aqui eu vou colocar um exemplo de pergunta, como:
importante que todos os conteúdos indexados tenham um exemplo de pergunta para ajudar a IA a encontrar as respostas corretas para cada estímulo do usuário. Vou inserir uma resposta para essa pergunta. Como esse conteúdo é um conteúdo que será buscado pela IA, fará parte do seu conteúdo de treinamento, eu vou clicar em adicionar essa ficha no índice da IA generativa. Veja que ele habilita uma caixinha chamada de nome do contexto. É aqui que eu vou colocar exatamente o mesmo texto que eu setei dentro da variável Generative Context, que foi plano plus. Toda ficha criada é necessário que tenha uma tag, então novamente vou colocar a tag de que se refere e vou salvar a ficha. Antes da gente finalizar, tem mais uma etapa importante, a criação da ficha que vai fazer a limpeza desse contexto. Isso serve para quando o usuário quiser parar de falar sobre o plano plus, ele voltar ao atendimento geral e poder selecionar um outro plano. Para isso eu venho novamente em conteúdo, criar nova resposta. No campo de exemplo de pergunta eu vou colocar um exemplo de que eu não quero mais falar do plano plus. E em seguida eu vou inserir o prompt do que a IA deve fazer nesse caso e adiciono também o comando de limpeza do contexto, que seria set generative context vazio. Então aqui eu estou pedindo para ele esvaziar essa variável. Eu complementei aqui com um prompt para que a IA saiba como se comportar no caso de um estímulo como esse. Então eu falei, quando o usuário pedir para parar de falar do plano plus, diga que tudo bem e ofereça então um clique em frase de abertura para recomeçar a conversa. E aí eu estou esvaziando essa variável de generative context para que ele não precise mais utilizar na próxima interação. Como essa é uma ficha que precisa ser encontrada pela IA generativa, eu vou adicionar isso ao conteúdo de treinamento dela. Vou colocar dentro do contexto de plano plus. Afinal, eu quero que ela encontre quando eu estiver dentro desse contexto, para que ele consiga limpar o contexto na sequência. Vou colocar aqui uma tag e vou salvar. Com todas as fichas criadas e salvas, eu preciso publicar esse conteúdo para que seja refletido dentro do meu assistente virtual. Então, eu vou publicar. Como eu estou usando para teste o ambiente de treinamento, eu vou publicar também o que foi alterado para o ambiente de homologação. Vou abrir o assistente que eu estava utilizando. Vou atualizar a página para que ele pegue as informações novas do servidor. Agora eu vou testar clicando no plano plus. Vou fazer uma pergunta sobre a carência. E o bot responde corretamente com base na informação que eu acabei de criar do plano plus. Mesmo que eu pergunte sobre a carência de outro plano, ele mantém o contexto e responde apenas os dados do plano atual. Então, carência do plano premium. E caso eu fale que não quero mais falar sobre esse plano, ele me indicará o caminho para escolher outro contexto. E pronto! Agora você viu como funciona na prática o uso de contexto na IA generativa da Embody e também como configurar do zero um novo contexto. Obrigada e até mais!